Nem todo sofrimento é uma maldição. Às vezes, os maiores desafios que enfrentamos são, na verdade, convites disfarçados para uma profunda transformação. Enquanto muitos fogem da dor, há quem encontre nela a centelha da mudança, a chance de renascer mais forte. A verdade que poucos ousam admitir é que os obstáculos não são inimigos, mas mestres ocultos, prontos para revelar potencialidades adormecidas. A chave para a alquimia da alma está justamente em transformar esses momentos de caos em oportunidades. E isso pode acontecer mais rápido do que você imagina. O ser humano, em sua incessante busca pelo autoconhecimento, depara-se, invariavelmente, com a sombra, essa parte obscura e frequentemente negada da personalidade. Carl Jung, em seus estudos, enfatizou a necessidade de confrontar e integrar esses aspectos sombrios, não apenas como um ato de coragem, mas como um passo crucial no caminho da individuação e da transformação pessoal. A sombra abriga não apenas as fraquezas e os medos, mas também talentos não reconhecidos e potencialidades ocultas que, uma vez iluminadas, podem conduzir a uma verdadeira alquimia da alma. E aqui está o segredo que muitos ainda não descobriram. Enfrentar sua sombra pode ser a chave que está faltando para desbloquear seu verdadeiro potencial. Imagine o que você poderia alcançar ao transformar suas fraquezas em forças ocultas. Inscreva-se no nosso canal agora e mergulhe em conteúdos que irão guiá-lo nesse processo de autodescoberta e superação. Você está a um clique de iniciar essa jornada de transformação. A sombra, portanto, não deve ser vista apenas como um fardo, mas como um caminho para a liberdade. Jung nos ensina que a aceitação dessas partes de nós mesmos é um passo vital para a cura e a integração. Quando negamos nossa sombra, ela se manifesta de maneiras disfuncionais em nossas vidas, como projeções em outros ou em comportamentos autodestrutivos. A projeção é um mecanismo de defesa pelo qual atribuímos a outros os nossos próprios sentimentos e impulsos indesejados, criando um ciclo vicioso de negação e conflito. Ao invés de confrontar esses sentimentos, preferimos ver a sombra nos outros, o que não só perpetua a nossa própria dor, mas também nos impede de evoluir. O verdadeiro encontro com a sombra exige vulnerabilidade e coragem. É um processo que nos convoca a olhar para dentro, a nos despir das armaduras que usamos para nos proteger do mundo e de nós mesmos. É nesse espaço de vulnerabilidade que a verdadeira transformação pode ocorrer. Ao aceitarmos nossas imperfeições e reconhecermos nossos medos, começamos a desmantelar as barreiras que nos separam de nossa totalidade. A sombra, ao ser integrada, não desaparece. Pelo contrário, ela se torna uma parte vital do nosso ser, contribuindo para a nossa autenticidade e criatividade. Os desafios que enfrentamos na vida muitas vezes atuam como catalisadores para esse processo de integração. Quando nos encontramos em situações difíceis, somos confrontados com aspectos da nossa sombra que, de outra forma, permaneceriam ocultos. Por exemplo, uma perda pode despertar sentimentos de raiva ou desespero, mas também pode revelar uma resiliência interior que antes não reconhecíamos. A dor, então, se torna um professor, guiando-nos para dentro, incentivando-nos a explorar as profundezas de nossa psique. Contida em nossas fraquezas, podemos emergir mais fortes e mais conectados ao nosso propósito. O encontro com a sombra, portanto, não é apenas um processo de autoconhecimento, mas uma jornada para a realização de nosso verdadeiro potencial. Cada desafio, cada dor, pode ser visto como uma oportunidade de crescimento e expansão. Quando aceitamos nossos aspectos sombrios, somos capazes de nos conectar mais profundamente com os outros, porque reconhecemos que todos nós lutamos com nossas sombras. Essa conexão cria empatia e compaixão, não apenas por nós mesmos, mas pelos outros ao nosso redor. A sombra, assim, se torna um elo que nos une, permitindo-nos ver a humanidade nos outros, mesmo nos momentos mais difíceis. Sombra não é um inimigo, mas um aliado. É através dela que encontramos a força para nos tornarmos quem realmente somos. A transformação da dor em missão requer essa mudança de perspectiva.
Em vez de ver os desafios como obstáculos intransponíveis, podemos começar a vê-los como oportunidades de aprendizado e crescimento. Cada vez que abraçamos um aspecto de nossa sombra, damos um passo em direção à individuação, um processo que nos leva a nos tornarmos nosso eu mais autêntico. O verdadeiro ato de coragem reside em enfrentar nossos medos e aceitar a totalidade do nosso ser. O próximo estágio dessa jornada nos convida a explorar o conceito de individuação, um caminho que nos leva à descoberta do nosso eu autêntico, totalidade e a integração dos diferentes aspectos do self. Um convite à transformação que ressoa profundamente em cada um de nós. A individuação é a busca pela totalidade do ser, um caminho que nos leva a integrar as diversas facetas da nossa personalidade, incluindo aquelas que preferiríamos ignorar. Ao abraçar as partes de nós mesmos que consideramos sombrias, encontramos a oportunidade de transformar o que antes era um fardo em uma missão significativa. Jung nos ensina que a sombra não é apenas um repositório de características indesejáveis. Ela também contém potenciais não realizados e aspectos criativos que, quando reconhecidos e integrados, podem enriquecer a nossa vida. Ao confrontar nossos medos e inseguranças, começamos a desmantelar as barreiras que nos separam de nosso eu autêntico. Essa aceitação não é um ato de fraqueza, mas sim um movimento corajoso em direção à autenticidade. É um convite para olharmos para dentro de nós mesmos e questionarmos: o que estamos escondendo? Quais são as vozes que silenciamos em nome da conformidade? Oportunidades para crescer e nos tornarmos mais completos. Em cada fracasso, em cada desilusão, reside uma lição. O caminho da individuação é, portanto, uma dança entre luz e sombra, onde cada passo nos aproxima da totalidade. Alquimia emocional. As emoções negativas que antes nos pareciam avassaladoras podem ser transmutadas em sabedoria interna. Essa transformação é um processo alquímico, onde o chumbo da dor se converte em ouro da experiência vivida. Assim, as adversidades se tornam não só parte da nossa história, mas também catalisadores de nosso crescimento. Eles representam padrões universais de comportamento e experiência que nos ajudam a entender nossas próprias lutas. O arquétipo do herói, por exemplo, nos ensina sobre coragem, resiliência e a capacidade de superar desafios. Quando nos deparamos com uma situação difícil, podemos nos perguntar: como o herói enfrentaria esse desafio? Essa reflexão nos proporciona uma nova perspectiva, permitindo que vejamos nossas lutas como etapas de uma jornada maior. Como arquétipo, nos lembra da importância do cuidado e da nutrição, tanto em relação a nós mesmos quanto aos outros. Ao integrar essas imagens universais em nossa vida, conseguimos não apenas dar sentido aos nossos desafios pessoais, mas também encontrar um propósito maior que nos conecta a uma narrativa coletiva. Isso nos leva a perceber que, embora nossas experiências possam parecer solitárias, elas estão entrelaçadas com as histórias de muitos outros. A consciência do inconsciente coletivo nos oferece um senso de pertencimento, uma lembrança de que estamos todos navegando por mares semelhantes de dificuldades e triunfos. Negligenciados, permanecem emaranhados nas sombras. Em vez de simplesmente ignorar os desafios que se manifestam em nossos sonhos, é essencial escutá-los e refletir sobre suas mensagens. Muitas vezes, eles trazem à tona medos ou desejos que precisam ser reconhecidos. Ao prestar atenção aos sonhos, podemos acessar uma sabedoria profunda que nos ajuda a navegar por nossas dificuldades com mais clareza e entendimento. Mera transformação de sentimentos, mas se estende à nossa capacidade de ouvir e interpretar a linguagem do inconsciente. Cada emoção que sentimos é um sinal, um guia que nos direciona em nossa jornada. Ao invés de reprimir a dor ou a frustração, precisamos acolhê-las, reconhecendo que elas têm algo a nos ensinar. Essa prática de transformação emocional é um caminho para o crescimento, onde a dor se torna uma fonte de sabedoria interna, apenas nossas, mas pertencem a uma narrativa compartilhada que nos conecta a todos. Cada batalha travada, cada vitória conquistada, ressoa além de nós mesmos,
ecoando nas vidas de outros que também enfrentam suas próprias sombras. No entanto, cada desafio que encontramos é uma oportunidade de nos aprofundarmos em nossa própria essência. À medida que integramos nossas sombras, buscamos a totalidade, nos conectamos com os arquétipos e ouvimos os sonhos, começamos a perceber que os desafios se transformam em missões. À medida que nos aprofundamos em nossa própria narrativa, a busca pela individuação nos convida a explorar uma nova dimensão, a influência dos arquétipos, como guias em nossa evolução. O que essa jornada de descoberta revela sobre nossa relação com o mundo e os padrões que moldam nossas vidas? O que os arquétipos podem nos ensinar sobre a natureza da luta e a busca por um propósito maior? Essa exploração nos levará a um entendimento mais profundo da psique humana e das forças que nos impulsionam em nossa busca por significado. Momentos de adversidade, transformando desafios em missões significativas. Os arquétipos, como imagens e padrões presentes no inconsciente coletivo, atuam como faróis que iluminam o caminho quando a escuridão se aproxima. Eles nos oferecem não apenas um entendimento mais profundo de nós mesmos, mas também nos fornecem as ferramentas necessárias para enfrentar e superar os obstáculos que a vida nos apresenta. Humanidade, refletindo os dilemas, as aspirações e os conflitos que todos enfrentamos. O herói, por exemplo, simboliza a jornada de autoconhecimento e superação. Ao nos depararmos com desafios, podemos nos identificar com essa figura arquetípica, percebendo que a luta pessoal é, na verdade, uma busca por transformação e realização. O herói não é apenas uma figura de força. É aquele que reconhece suas fraquezas, que enfrenta seus medos e que, através da adversidade, descobre um propósito maior. Assim, ao internalizarmos essa imagem, somos convidados a nos ver como protagonistas de nossas próprias histórias, capazes de transformar lutas em triunfos, floresçam em nossos corações. A mãe nos ensina que a verdadeira força muitas vezes reside na vulnerabilidade e na capacidade de cuidar. Ao nos conectarmos com esse arquétipo, encontramos um espaço seguro para explorar nossas emoções, permitindo que a dor e a tristeza sejam reconhecidas e transformadas em lições valiosas. Ele representa a busca pela verdade interior, a conexão com o inconsciente e a capacidade de compreender os mistérios da vida. Ao nos depararmos com desafios, podemos invocar o sábio que habita em nós, utilizando a reflexão e a introspecção como ferramentas para encontrar clareza em meio à confusão. Essa busca pela compreensão não apenas nos ajuda a superar obstáculos, mas também nos transforma, permitindo que nos tornemos versões mais autênticas de nós mesmos. Integrar aspectos do nosso ser que muitas vezes permanecem à margem, são compartilhados. Essa compreensão nos dá um senso de pertencimento, revelando que não estamos sozinhos em nossas lutas e que, de fato, cada desafio pode ser visto como uma missão que ecoa através das gerações. Nossas sombras. O encontro com a sombra, como Jung nos ensina, é um passo essencial na jornada de individuação. Ao reconhecermos e aceitarmos as partes sombrias de nossa personalidade, abrimos espaço para a verdadeira transformação. A sombra não é algo a ser temido ou negado, pelo contrário, é uma fonte de sabedoria e força. Integrar esses aspectos em nossa vida nos permite transcender os desafios, transformando a dor em propósito e a adversidade em missão. Guia em momentos de incerteza. Cada sonho carrega consigo mensagens simbólicas que podem iluminar nosso caminho e nos ajudar a encontrar clareza em meio à confusão. Nesse processo, cada sonho se torna uma oportunidade de aprendizado, um convite para explorar as profundezas de nossa psique e descobrir o que realmente precisamos para avançar em nossa jornada. Essa dimensão compartilhada da experiência humana nos permite contextualizar nossos desafios pessoais dentro de uma narrativa maior. Ao reconhecermos que nossas lutas são parte de uma história universal, encontramos não apenas propósito, mas também um senso de pertencimento que transcende o individual, nossa verdadeira essência. À medida que nos aventuramos nessa jornada, somos chamados a cultivar a consciência e a abertura para o que está por vir. E assim,
chegamos ao limiar de um novo entendimento, a escuta da sabedoria inconsciente que se manifesta nos sonhos. Este é um caminho que nos convida a explorar não apenas os mistérios que habitam nosso interior, mas também as lições que nos aguardam em cada esquina da vida, transformando desafios em missões que ecoam em nosso ser, na jornada de autodescoberta e individuação. Nessa perspectiva, cada desafio que enfrentamos pode se revelar uma missão, um convite para mergulhar nas profundezas do nosso ser e encontrar a sabedoria que ali reside. Desconhecido se manifeste. Este é um espaço sagrado onde a alma se comunica, utilizando uma linguagem que muitas vezes nos escapa na vigília. É nesse contexto que a interpretação dos sonhos se torna uma prática essencial para a transformação dos desafios em missões significativas. Simbolizar a confusão e a incerteza que sentimos diante de uma situação desafiadora em nossa vida. O labirinto, nesse caso, não é apenas um sinal de desorientação, mas um convite para explorar as várias possibilidades que se apresentam a nós. Através da análise dessas imagens, começamos a reconhecer que cada desafio pode ser visto como uma oportunidade de crescimento, uma missão a ser cumprida, compreender os sonhos, mas também de aceitá-los como parte de nós. A resistência ao que os sonhos trazem à tona pode nos levar a ignorar aspectos fundamentais do nosso ser, perpetuando ciclos de dor e frustração. Quando acolhemos nossos sonhos, permitimos que a transformação aconteça. Cada imagem onírica que nos provoca ou perturba contém uma sabedoria inata, uma orientação que nos leva a encontrar um novo caminho, um novo sentido. Aspecto fascinante dos sonhos é a sua capacidade de nos conectar com o inconsciente coletivo. Jung acreditava que, ao sonhar, não apenas acessamos nossa própria psique, mas também nos sintonizamos com experiências universais que transcendem o individual. Nesse sentido, os desafios pessoais que enfrentamos podem ser vistos como parte de uma narrativa maior, uma história que ecoa na experiência humana. Ao reconhecer essa conexão, encontramos um sentido de pertencimento e propósito, uma missão que se entrelaça com a jornada de outros. Essa integração é uma forma de alquimia da alma, onde o que antes era visto como um fardo se transforma em um recurso valioso. A dor da rejeição, por exemplo, pode se transformar em uma missão de empoderamento, onde passamos a ajudar outros a encontrar sua força diante da adversidade. Muitas vezes, ao sonhar com situações que nos inspiram ou que nos conectam com nossa essência, somos guiados a ações concretas que nos levam a cumprir nossa missão. Esses momentos oníricos não devem ser subestimados. Eles são convites da alma para que nos alinhemos com o nosso verdadeiro propósito. Ao registrar nossos sonhos assim que acordamos, começamos a criar um diálogo com o nosso inconsciente. A análise dos sonhos se torna um ritual, um espaço sagrado onde podemos refletir sobre os símbolos e mensagens que nos são oferecidos. Com o tempo, essa prática nos revela padrões, temas recorrentes e insights que podem ser cruciais na transformação de nossos desafios em missões significativas. Uma fonte de sabedoria, a interpretação deles exige um olhar gentil e respeitoso. Cada indivíduo possui uma linguagem onírica única, e o que pode ser significativo para uma pessoa pode não ter o mesmo peso para outra. A chave está na autenticidade do processo, na capacidade de se abrir para a experiência e de acolher as mensagens que surgem, mesmo que elas desafiem nossas crenças ou expectativas. Território onírico. É fundamental cultivar a confiança em nossa própria intuição. O inconsciente fala de maneiras sutis, e muitas vezes, a mensagem que ele traz pode ser ambígua ou complexa. No entanto, ao desenvolvermos uma relação de confiança com essa parte de nós, somos capazes de decifrar os enigmas que surgem e de utilizar essas revelações como guias na transformação de nossos desafios. Manifesta na capacidade de transformar experiências difíceis em oportunidades de crescimento. Este processo não é linear. Envolve altos e baixos, luz e sombra. Porém, é exatamente nessa dança entre opostos que encontramos a essência da vida.
Ao aceitarmos a complexidade da experiência humana e nos permitirmos mergulhar nos mistérios que nossos sonhos nos apresentam, começamos a perceber que cada desafio é uma oportunidade de reescrever nossa história, de atribuir um novo significado às nossas vivências. São transformadas em sabedoria e aprendizado. Se revela como um caminho repleto de desafios e oportunidades de crescimento. No âmago dessa metamorfose, encontramos a alquimia emocional, um processo que nos permite transmutar as emoções negativas que inevitavelmente surgem em nossa experiência humana em sabedoria interna. A alquimia emocional nos convida a olhar para dentro e a abraçar as complexidades de nossa vida emocional, um convite que muitas vezes é mal compreendido ou evitado. Contudo, é exatamente nesse enfrentamento que reside o poder da transformação. Alívio temporário não promovem verdadeira transformação. Jung nos ensina que cada aspecto da nossa psique, mesmo aqueles que consideramos indesejáveis, possui um valor intrínseco e uma mensagem a ser compreendida. Limites. Essa escuta ativa é um ato de coragem, pois nos obriga a confrontar a nossa vulnerabilidade. A dor emocional, que muitas vezes é vista como um fardo, pode ser transformada em um catalisador para o autoconhecimento. Quando permitimos que essas emoções se revelem, mesmo que inicialmente desconfortáveis, começamos a desvelar suas raízes e a compreender seu papel em nossa jornada. Emoções que nos assolam. Em vez de evitar a tristeza, por exemplo, podemos nos perguntar: o que essa tristeza está me dizendo? Ou, qual é a sua origem? Essa abordagem, que pode parecer simples, é profunda e exige um comprometimento genuíno com o autoconhecimento. Ao nos questionarmos, começamos a perceber padrões que se repetem em nossas vidas e a traçar conexões entre nossas experiências passadas e nossas reações atuais. Essa reflexão pode levar à identificação de crenças limitantes que nos impedem de avançar, abrindo caminho para a transformação. Em vez de permitir que a raiva nos consuma, podemos canalizá-la em ações construtivas, como a defesa de uma causa que nos é cara ou a expressão criativa de nossos sentimentos. A frustração, em vez de ser um obstáculo, pode nos motivar a buscar novas soluções e a nos adaptar às circunstâncias. Assim, as emoções negativas se convertem em oportunidades de aprendizado e evolução. Muitas vezes encontramos resistência interna, que pode se manifestar como medo ou insegurança. É aqui que a sabedoria junguiana se torna especialmente relevante. Jung nos ensina que o caminho para a individuação, ou seja, a realização do nosso eu autêntico, é repleto de sombras e desafios. A alquimia emocional é um meio poderoso de enfrentar essas sombras, pois nos permite transformar o que antes era visto como negativo em algo que enriquece a nossa jornada. Assim, cada desafio emocional se torna uma missão, um convite para aprofundar nossa compreensão de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. À medida que refletimos sobre nossas vivências e integrando as lições que emergem delas. Essa construção de significado é essencial, pois nos conecta a um propósito maior. A dor e o sofrimento, em última análise, podem se transformar em uma fonte de sabedoria que não apenas nos beneficia, mas também pode ser compartilhada com os outros, não apenas por nós mesmos, mas também pelos outros. Tornamo-nos mais sensíveis e compreensivos em relação às lutas alheias, pois reconhecemos que a dor é uma experiência universal. Essa empatia se traduz em conexões mais profundas e significativas, uma vez que nos tornamos capazes de nos relacionar com os outros em um nível mais autêntico. Em vez de ver as dificuldades como barreiras, passamos a enxergá-las como oportunidades de união e solidariedade, compreensão mútua e da colaboração, resiliência e adaptação, e guiar os outros, a narrativa coletiva da humanidade. É nesse contexto que a verdadeira missão se revela, onde nossas histórias pessoais se entrelaçam com as de muitos outros, criando um senso de pertencimento e um chamado para a ação que transcende o individual. Reservatório comum de experiências, símbolos e arquétipos que transcendem a individualidade. Essa rede invisível de experiências compartilhadas não apenas delineia a nossa psique,
mas também fornece um contexto mais amplo para os desafios que enfrentamos em nossas vidas. Ao nos conectarmos com esse inconsciente coletivo, podemos transformar nossas dificuldades pessoais em uma missão significativa, uma jornada que ressoa com a essência da humanidade. Os desafios que enfrentamos não são meras ocorrências isoladas, mas sim partes de uma narrativa maior que se entrelaça com a história da humanidade. Cada dor, cada luta, cada momento de desespero pode ser visto como um eco de experiências vividas por outros ao longo do tempo. Quando reconhecemos essa conexão, começamos a ver que não estamos sozinhos em nossas batalhas. O sofrimento, a dúvida e a busca por propósito são sentimentos que têm sido experimentados por pessoas em todas as culturas e épocas. Essa compreensão pode proporcionar um alívio profundo e, ao mesmo tempo, um impulso para a transformação. Tapeçaria rica e complexa, onde cada fio representa uma experiência humana. Ao nos depararmos com dificuldades, é crucial olhar para além do nosso próprio sofrimento e perguntar: como essa experiência ressoa com as lutas de outros? Como isso me conecta com a humanidade em geral? Essa perspectiva não apenas alivia a sensação de isolamento, mas também nos permite encontrar significado em nossas dificuldades. Um ente querido pode inicialmente sentir um desespero profundo. No entanto, ao conectar-se com o inconsciente coletivo, podem perceber que a dor da perda é uma experiência universal. Através da história, a perda e o luto têm sido temas recorrentes em muitas culturas, refletidos em mitos, contos e rituais. Essa compreensão pode ajudar a transformar a dor pessoal em um rito de passagem, uma jornada de autodescoberta que ecoa com a experiência de muitos. A dor pode então ser vista não apenas como um fardo, mas como uma oportunidade de crescimento e transformação. Tricksters. Cada um desses arquétipos traz consigo uma riqueza de sabedoria que pode nos ajudar a entender e a navegar pelos desafios da vida. Quando nos deparamos com uma crise, podemos buscar o arquétipo do herói dentro de nós. Este arquétipo nos inspira a enfrentar o medo, a lutar contra as adversidades e a transformar a dor em poder. Da mesma forma, o arquétipo do sábio pode nos oferecer a perspectiva necessária para ver além do imediato, ajudando-nos a compreender que cada desafio é uma oportunidade para aprender e crescer, e imagens que emergem de nosso inconsciente nos guiem. Muitas vezes, os sonhos nos apresentam desafios que estamos enfrentando na vida real, mas de uma forma que nos permite explorá-los com uma nova perspectiva. Quando sonhamos com a luta de um herói, ou a sabedoria de um mentor, estamos na verdade acessando a sabedoria do inconsciente coletivo. Essa conexão pode servir como um mapa, fornecendo insights sobre como navegar pelos desafios que encontramos. Para outros pode resultar na criação de arte, na escrita ou em qualquer forma de expressão que permita compartilhar suas experiências e ressoar com os outros. Essa realização pode inspirá-lo a criar uma obra que não apenas reflete sua dor, mas também fala a outros que enfrentam lutas semelhantes. A arte, nesse sentido, torna-se uma forma de alquimia, transformando a dor em beleza e conexão. O artista, então, não apenas enfrenta seu desafio pessoal, mas também se torna um veículo para a cura coletiva. Em um mundo onde muitas vezes nos sentimos isolados e desconectados, a compreensão de que estamos todos interligados pode ser profundamente reconfortante. Essa interconexão não apenas nos ajuda a enfrentar nossos desafios, mas também nos lembra que somos parte de algo maior. O inconsciente coletivo nos ensina que nossas experiências pessoais, sejam elas de dor ou de alegria, são reflexos de uma condição humana compartilhada. Essa consciência pode nos unir e nos motivar a agir, a servir e a contribuir para o bem-estar coletivo. Nossos desafios podem ser catalisadores para a mudança, não apenas em nossas vidas, mas também na sociedade como um todo. Cada desafio que enfrentamos é uma oportunidade para aprofundar essa conexão, para integrar nossas experiências e para encontrar um propósito que ressoe não apenas dentro de nós, mas também no tecido da humanidade. Nossos esforços individuais ecoam em um espaço mais amplo, e ao reconhecer essa interconexão,
podemos realmente transformar a alquimia da alma em um legado significativo para todos.